Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje temos o prazer de receber aqui o magnífico reitor da nossa Unijuí e também presidente do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúcha, Comung, nosso querido amigo, já esteve outras vezes no programa, Martinho Luiz Kelmi. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer realmente retornar a essa casa, onde temos sido muito bem acolhidos. E com grande audiência lá em Juí, toda a região. Sim, com certeza. Paulo Roberto Otti Fontes, nosso glorioso médico, cirurgião, e um dos líderes da direita gaúcha, viu? Ele, Luiz Pereira Lima, João Paulo Fagundes, o Genaro Baroni Borges, é respeitável esse time da direita. Daqui a pouco vai estar o Marcel Van Hatten aqui, também o nosso deputado de extrema-direita. Tudo bem, doutor Fontes? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Nós temos muito que falar aí. Temos sobre muito ontem, isso. Toda a repercussão sobre a repercussão, e mais do que isso, né? Está se falando muito de pirotecnia dos promotores e procuradores, uma pirotecnia do Ministério Público, mas que atingiu seriamente o presidente Lula e a sua família, né? Nada que não se soubesse que está em investigação. Eu gostaria que o doutor João Paulo Fagundes viesse, que está chegando também, outro médico da extrema-direita, viesse por lá do doutor Fontes aqui para deixar bem representada a direita. E vão deixar o deputado Marcel Van Hatten lá. Lembrando que aqui no Pampa Debates nós temos que levar ao ar o momento do engenheiro para o nosso Sengi RS. Momento do Engenheiro. Oferecimento Sengi, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta: a nomeação político-partidária para cargos públicos faz parte do jogo democrático e é fundamental para a governabilidade do país, do Estado e dos municípios. O que precisa ter... Doutor João Paulo Fagundes, que está se fardando para entrar em campo. O que precisa ter é o fim dos abusos e ampliação sem limites dessas nomeações, que tantos prejuízos causam à qualidade do serviço prestado. A população realmente que sofre quando se coloca numa gestão pública alguém inabilitado, sendo fator determinante para desestímulos às carreiras dos servidores. E o problema não para por aí, com nomeações de leigos para cargos de responsabilidade técnica, que é ilegal, pois ela afronta a legislação vigente e as normas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Contra isto, o nosso SENGE atua com vigor, identificando estas distorções, notificando os gestores responsáveis e encaminhando denúncias aos órgãos de fiscalização competentes. Acesse o portal SENGE e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Devidamente fardado, a direita já composta aqui, o doutor João Paulo Fagundes, prazer tê-lo aqui. Prazer em estar de volta ao teu programa. Me fardei a rigor. Só falta aqui o Luiz Pereira Lima para compor a direita e o Genaro Baroni Borges. Mas daqui a pouco temos um representante parlamentar. Ele é uma extrema-direita e eu sou um meia-direita. Deputado Marcel Van Hatten daqui a pouco estará conosco. Que é o quê? É o meu candidato. É o teu candidato? E ele é o quê na tua concepção? A direita. Quanto à direita? Esse é um filhote da ditadura. Mas, reitor, nosso reitor, que nós estamos aqui, da nossa Unijuí, e presidente do Comung, Martinho Luiz Kelmi. O que está acontecendo com o FIES? Vão perder o FIES? Pois é, há uma preocupação muito grande. Nós, nos últimos anos, as universidades comunitárias, elas fizeram uma grande reestruturação, um rearranjo interno e que conseguiram garantir a integridade do seu projeto, ou seja, um projeto focado nas comunidades onde ela atua, um projeto de alta qualidade, mas com sustentabilidade. O que nós tivemos para fazer isso? Contar com os projetos, com os programas à disposição das universidades. E o FIES é um desses projetos. As universidades buscaram isso, não somente as universidades gaúchas, mas as universidades em todo o país. E nós passamos a contar com esse recurso. Hoje,
hoje nós temos, em termos de país, mais de 1.200.000 alunos beneficiários do FIES. Somente nas universidades comunitárias gaúchas, 45.000 alunos. E desde o mês de julho, inclusive, não há qualquer repasse do governo federal com relação a esses recursos e que para as comunitárias gaúchas significam em torno de 150 milhões de reais. E o mais grave, não temos perspectiva de equacionamento desse repasse. Isso significa, em média, 1/3 do faturamento bruto de todas as universidades. Inviabiliza as universidades. Isso significa que uma empresa ficaria sem receber 4 meses do seu faturamento, mantendo suas contas em dia e continuando fornecendo. O que é o que nós estamos fazendo? Porque nenhum aluno, esses 45.000 alunos que estão vinculados ao FIES nas universidades comunitárias gaúchas, todos estão matriculados, ninguém sofrerá nenhum constrangimento com relação a provas, inclusive formaturas, e isso está sendo bancado pelas instituições. Então, há uma preocupação muito grande em que possamos garantir a sustentabilidade. Como é que estamos garantindo isso? Bom, buscando reservas, buscando no sistema financeiro, com um custo extremamente elevado, a gente está acompanhando os custos que são de captação do sistema financeiro, e quando receberemos um valor nominal. Ou seja, isso será... E qual é a grande característica? Mas não tem certeza que vai receber? Não há essa certeza. E estivemos em Brasília essa semana, tivemos conversando com vários parlamentares, a senadora Ana Amélia, o senador Paim também, o senador Lazier, no sentido de que possamos ter um equacionamento. O governo encaminhou ao Congresso o PLN 8. Já passou por 4 tentativas de deliberação e o governo não consegue votar. Há uma nova agenda... O governo não consegue fazer votar? Não, mesmo tendo a cachapante maioria... de Jesus? Na verdade... Porque tudo passa. Na verdade, se acabam se colocando algumas restrições regimentais e que, na verdade, há um grande impasse. Assim, o que nós estamos sofrendo aqui é, talvez, o primeiro grande repercussão de todo esse processo que vivemos nas últimas semanas, que passou pelo impeachment da presidente Dilma, a cassação do deputado Cunha também. O que nós temos? Nós temos um governo que encaminha um projeto de lei. Por quê? Porque o Tribunal de Contas se manifestou no sentido de que medida provisória, que era um instrumento anterior, não poderia ser aplicável, e o governo não usa esse instrumento da medida provisória. Por quê? Porque foi o mesmo instrumento... Eu acho que excrescência a medida provisória, tem que acabar com as medidas provisórias. E foi o mesmo instrumento que levou... Você editou mais medidas provisórias que todo decreto-lei durante a Revolução. Exatamente. E que foi, na verdade, o caminho das pedaladas fiscais. E que culminaram num quadro que todos sabemos aqui. Então, há esse impasse, ou seja, a oposição pressionando para um certo tipo de encaminhamento, o governo com receio, buscando fazer isso via projeto de lei, e os dias se passando... O governo, claro, mordido de cobra, tem medo até de linguiça. É absolutamente compreensível. O governo está se respaldando, né, para determinados projetos de lei. Qual foi o grande apelo que o ministro Mendonça faz a um conjunto de reitores que visitaram ele ontem à tarde? Aqui nós auxiliamos... O senhor estava junto? Sim. Nós estávamos de 7 reitores. O apelo que o ministro faz é: me ajudem a constituir o quórum no Senado para fazer essa votação. Por quê? Porque nós estamos num quadro pré-eleitoral, que os senadores e deputados voltam às suas bases para auxiliar os diversos... Semana que vem temos recesso por lá. Exatamente. E qual é a perspectiva de votação? Segunda e terça. Bom, qual é a expectativa que possamos ter de que teremos um quórum semana que vem? E se não for votado segunda e terça, qual é a próxima perspectiva? Na nossa avaliação é que só teremos condições de votar novamente depois de 15 de outubro. Isso significa que, considerando a votação do dia 15, mais a sanção, mais o processo de aditamento, nós não receberemos qualquer valor de todo o semestre de 2016 neste ano. Agora, veja bem a diferença, né? Nós tendo um engenheiro, e eu sou engenheiro desempregado, comandando os médicos, temos 2 médicos aqui, o doutor Fontes e o doutor João Paulo, né? Nós agora recebemos dinheiro para Santas Casas, quer dizer, as coisas estão
estão se solucionando com o engenheiro à testa dos médicos. Sim, eu acho isso fantástico. Eu quero só apresentar o nosso deputado Marcelo Van Hatten, não dispensa a apresentação, já tem o médico, antes da sua chegada, já abriu o voto. Esse é o meu candidato, eu voto nele. Eu votei nele. Doutor João Paulo Fagundes. Aqui é ultradireita, tá? Meia-direita. Meia? Sempre fui meia. Super direitos. Camisa 8. Isso, é nesse sentido. Eu acho que é nesse sentido. Quer dizer, o Luiz Pereira Lima, não, direita não, direito. Exato. Nós somos E que reconhece que há deveres também. Acho importante dizer também. E o dia desse foi num Isso debate... preciso Fazer todo o trocadilho possível. Não só direitos, como deveres. Exato. Eu acho que nós estamos num momento de mais deveres do que direitos. Tá? Se a gente exercer mais os deveres do que os direitos, se o cidadão brasileiro exercer mais o seu dever de casa, o país realmente alinha. Mas esse problema que o senhor está colocando agora, eu sou professor da Universidade Federal também, esse problema, ele é do atual governo. Né? Mas aí, como disse o professor Sartori, o governador Sartori, não foi ele que plantou. Mas é problema. E isto já vinha acontecendo no governo Dilma. Com certeza. Há um bom tempo. Tanto é que a minha universidade, nos últimos 2, 3 anos, praticamente poço seco também, como a sua. Sim, sim. Bom, então, e medida provisória é a mesma coisa que contrato emergencial. Isso é um absurdo. Eu tive uma época que fui diretor de um hospital público, 10 anos... contrato emergencial. Isso não existe. Sim. Aí, como diretor, se eu não assino mais contrato emergencial, fui quase execrado porque eu não queria renovar contrato emergencial. Não, porque o Tribunal de Contas disse que não. Porta de cadeia. Isso aí realmente está errado. E se o país administra dessa maneira, nós vamos mudar no que estamos agora. Agora, a sua universidade chegou assim em plena promessa de pátria educadora. Exato. Essa foi a promessa de campanha, pátria educadora. E reforçar a sua afirmação. É um grande problema. Reforçar a sua afirmação. Nos últimos anos, nós tivemos somente 6 meses que o FIES funcionou regularmente, que foi o primeiro semestre de 2016. 2015, 2014, sérios problemas. Então, eu concordo com o senhor, não é um problema deste governo, até porque quem fez o orçamento não foi esse governo. Agora? Ou seja, mas nós temos que equacionar. Mas esse governo é o mesmo, anterior. Ou seja, mas independente de quem fez... O presidente era vice-presidente. Mas assim... Os ministros são quase todos os mesmos. Sim, mas é um problema que tem que ser equacionado. Ou seja, eu quero provocar o Marcelo ali. Não é justo que 1.200.000 alunos no Brasil sejam comprometidos porque nós não temos quórum no Congresso e no Senado. Acho que essa é uma coisa muito séria, ou seja, é o mundo real sendo comprometido, né? Ou seja, e temos que dar uma forma de equacionamento. Até não precisa provocar muito, Paulo, porque ontem estive na UX, inclusive, fazendo uma palestra, e ali estava o pessoal do Fora Temer, tinha uns estudantes lá fazendo um protesto enquanto eu tentava falar, né? E uma das meninas, inclusive, disse, porque eu sou a favor do ProUni, que vai acabar com o ProUni. E primeiro eu disse, bom, esse problema veio de antes já, vamos começar a falar a verdade. Segundo, o ProUni é uma das iniciativas mais interessantes que o governo fez, porque justamente permite que o cidadão pobre tenha a oportunidade também de estudar numa universidade que muitas vezes não teria condição de pagar. E terceiro, se você é do ProUni, você não deveria estar louvando a Dilma por ter instituído, deveria reconhecer o seu próprio esforço por estar dentro da universidade estudando e tirando boas notas. É isso que eu disse, você se diminui no momento em que passa a responsabilidade pelo teu sucesso para uma política. Para uma presidente, bem posto, claro. As pessoas começam, né? Teve gente que foi ameaçado durante esse processo todo aí de eleição, Dilma e Aécio, de perder bolsa. Eu tenho, inclusive, dentro da Universidade Federal, denúncias de estudantes que foram ameaçados por monitores, por exemplo, que perderiam bolsa de estágio se não votassem na Dilma na reeleição, o que é um verdadeiro absurdo. Então, quer dizer, infelizmente essas coisas acontecem dentro das universidades, evidentemente que a gente... E o pior é que estudantes universitários que vão fazer parte da elite do país, porque são já parte da elite do país, e intelectual, caírem nessa ladainha do golpe, do Fora Temer. Eu disse, como eles começaram com primeiramente Fora Temer, eu disse, no meu início de papo, não preciso falar primeiramente Fora Dilma, porque ela já foi. Nem Fora Cunha, porque já foi também. E o Temer vai sair em 2018 e só está lá graças à eleição do PT, de Dilma e Temer.
E só para falar ainda sobre as medidas provisórias, se eu puder dar um pitaco sobre esse assunto, eu escrevi um dos artigos que mais repercutiram no passado, era um intitulado A Ditadura das Medidas Provisórias. E eu tratava justamente sobre a questão dos mais médicos, que é exemplar, porque foi um programa que está sendo gestado dentro do governo, que já tinha treinamento em Cuba ocorrendo sem que houvesse publicidade a respeito. No momento em que finalmente foi anunciado pelo governo, já estava pronta a medida provisória, foi colocada a medida provisória assinada, e quando o Congresso estava debatendo o tema, os médicos já estavam chegando nos aeroportos. Como é que alguém vai depois revogar no Congresso uma medida provisória já em vigor e mandar todo mundo de volta para Cuba, por exemplo? Claro que poderia. Resolver o problema de saúde. E que não resolveu nada. Aqui, vamos falar a verdade resolver também. de lá, né? Resolver a saúde financeira de lá, né? Não. Sim, o sim. dinheiro foi para voltar. Não. Isso que é ainda pior. Ainda pior. Ele foi para voltar em forma de auxílio de campanha. Isso. Bom. Certo. Assim como foi para o Porto Mariel. É verdade. Assim como foi para o Porto Mariel. Então aqui eu só quero ainda dizer e agradecer também a confiança de quem votou em mim, tanto os senhores como também quem dos eleitores que estão em casa e que continuam confiando. Aliás, se estiver precisando de um bom urologista, está aqui o doutor João Paulo. Melhor não precisar, né? Que é o meu, né? Melhor não precisar. Olha o dedo dele, olha o dedo dele, onde é que está? Ele deixa a mostra, isso aqui é campanha, ele está... Dá posição, então. É propaganda aqui, ó. Eu estava atento na discussão aqui e agora ele foca no meu dedo. Quem focou no teu dedo foi tu, aqui, ó. Apaixonou-se pelo teu dedo. Quando eu estava vindo para cá... Mais ou menos. Quando eu estava vindo para cá, eu digo, o que eu vou fazer lá no programa do Paulo Sérgio hoje que eu possa provocar um impacto? Eu não conseguia, porque eu estava no meio do engarrafamento. Mas o Lula não te impactou hoje? Não sei, eu passei o dia todo trabalhando dentro do consultório, eu não sei o que está acontecendo aí fora. Eu vi... O Lula disse que tirou milhões da pobreza, aí eu concluí, milhões de reais. Isso. Não, eu vi trechos do discurso dele e assim, se a gente olhar com a isenção que é permitida, é um exercício, aquilo Freud já descrevia, né? Porque é um exercício da onipotência e da prepotência, que é algo assim, olha, é doentio. Os psiquiatras e os psicanalistas devem estar se juntando fim de tarde para comentar o tipo de colocação... De postura de quem? Postura do ex-presidente? Do ex-presidente. Eu não... E teatral, né? Porque ele oscila de ser elogiado e dar uma colher de chá para o Obama e depois ajudar o brasileiro mais pobre lá na... Quer dizer, lá na Caatinga. Deixou claro para mim, pode ser que eu tenha... Eu vou dizer, eu não gosto nem das duas posturas. Ele não respeita mais ninguém. Ele só respeita... Eu não gosto nem da postura do Ministério Público, não é do fazer do Ministério Público, da Polícia Federal, que está perfeito. Agora é a maneira como apresenta. Eu sou do tempo que o juiz só se manifestava em autos. E acho até que houve uma abertura do judiciário, enfim, hoje já se permite que o Celso de Mello, que o Gilmar Mendes falem de decisões do Senado, por exemplo, abertamente, uma coisa que eles vão ter que julgar mais tarde. Então, mas esse tipo de pirotecnia, ele tem o objetivo de aculturar a população, deixar as pessoas de barba de molho para não incorrerem nos mesmos erros. Seguiram muitos passos o que aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália. Tem muito a ver com isso. Eu não estou dizendo que o Moro fez um protagonismo sem fazer isso. Fez. O Moro, ele não foi pirotecnista. Mas mesmo, ele foi mais homem discreto. de atitudes, ele foi discreto. Mas em palestras, por exemplo, em que será que filmaram não tem um assumer esse protagonismo do Cunha e leva outros a buscarem também o mesmo protagonismo? Mas o momento também que o país vive, sabe, que exige transparência, que exige... Porque tem até a lei, né? A lei da transparência agora, quer dizer, talvez pudesse ter uma melhor pincelada na forma, tá entendendo? Mas eu acho que tem que divulgar,
Porque... Mas exatamente assim. Eu acho que as discussões do Supremo não deveriam ser televisionadas. Eu tenho essa visão, sinceramente. Eu acho que a conclusão, sim. Eu acho que algumas fases do processo, por exemplo, defesa do advogado, talvez sim. Agora, quando estive, inclusive, pessoalmente lá assistindo a discussão da dívida, estive lá e eu vi alguns, eu não vou nem dizer qual ministro, mas um ministro falando, e cada vez que falava, ele se virava para trás para o público para ver a reação do público. Então, quer dizer, ele estava muito mais se importando com a imagem que ele estava passando para fora do que com a... Me pareceu, né? Sim. Eu acho que é lícito supor, claro, né? Mais se importando com o que estavam pensando dele fora do que os seus colegas na corte. Desculpe interrompê-lo, mas acho que é nesse sentido que eu acho que isso leva a que nós temos um país que talvez seja um dos únicos países do mundo que grande parte da população sabe o nome de 2 ou 3 ministros do Supremo. Ou seja, não é somente de nomes de atores de novela que se sabe o nome. Nós sabemos o nome de ministro do Supremo, mas grande parte da população também não sabe exatamente por que a Dilma foi cassada. Ou seja, então, na verdade, tecnicamente, a maior parte da população não sabe, nem quer saber, não tem mínimo interesse. Só queria tirar a tartaruga de cima do poste. Há um paradoxo nessa questão, né? E eu concordo, assim, a mídia, às vezes, o uso dela nessa linha acaba, muitas vezes, levando a algum exagero. Ou seja, acho que esse ponto nós ainda não encontramos exatamente. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que acredita que realizar e estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. E vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A sua casa, viu, doutor Fontes, pode ser uma delícia. Arquitetos holandeses criaram uma casa comestível. A construção conta com ecoparedes com legumes, frutas, ervas e flores. Dura uma temporada e todos os materiais utilizados podem ser reciclados para estruturas futuras. Com esse projeto, os profissionais buscam mostrar que qualquer um pode ter a própria horta, cultivando seus alimentos e contribuindo para diminuir o impacto gerado no meio ambiente. Uma ideia inovadora para ajudar a solucionar antigos problemas. E vamos agora ao quadro Saúde com o meu querido amigo, o nosso grande Gilberto Schwartzman, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, vice da Academia Rio Grandense de Medicina, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em câncer. Quando se trata de saúde, não vacile. Busque a melhor recomendação médica. Não deixe de fazer o que lhe dê mais tranquilidade. Se achar necessário, escute uma segunda opinião. O médico competente e maduro não se ofenderá com isso. Pelo contrário, ele entenderá a sua necessidade e apoiará essa decisão. Um médico responsável pode até indicar o nome de um colega de currículo respeitável para dar essa segunda opinião. Isso é o que a boa relação médico-paciente recomenda. Não fique com dúvidas. E não esqueça, câncer é assunto para especialista. Grande doutor Gilberto Schwartzman, esse doutor João Paulo é uma figura querida de todos nós. Eu fiquei me lembrando tu com o pé amarrado na praia do João Paulo. Mas depois tu arrumou a solução para o teu próprio problema, né? Mesmo não sendo ortopedista ou traumatologista. Mas o assunto não é esse. Eu acho que essa semana a gente olha o Brasil com muita tristeza com tudo que está acontecendo, mas eu acho que os fatos são positivos. Caçar o Eduardo Cunha foi positivo. A ministra Carmen Lúcia deu uma aula, né, ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela foi perfeita. Ela pode ter feito marketing, enfim, mas a sua conduta como juíza, como promotora que ela foi, desembargadora e ministra, é perfeita, ela é uma pessoa extraordinária, deu uma lição de humildade para todos nós. O pai dela tem 95 anos e todo dia liga para ela às 6h30 da manhã. Minha filha já está trabalhando? Estou, pai, estou aqui estudando. Vai trabalhar, minha filha, todos os dias. Então essa é a formação dela. Ela faz um sacerdócio da sua profissão. Né? E que bom que ela assumiu. Esse episódio do Lula também, embora acho que foi uma pirotecnia do Ministério Público, acho que definitivamente importante. Agora nós vamos clarear as coisas, né? E o Lula se manifestar hoje, exercer um direito dele. Então,
Se nós conseguirmos mudar o rumo do Brasil e fazer, a partir deste momento, de varredura nas instituições brasileiras, dos homens públicos, nós teremos um novo país por certo. Sim, João Paulo. Tu fizeste uma síntese aí que até parece corriqueira. E me chamou a atenção, porque eu ouvi alguém dizer hoje, no meio da minha correria toda, que nós antes tínhamos momentos históricos a cada 10 anos. E nos últimos 15 dias nós já tivemos uns 3, 4 momentos históricos. Verdade. Muito mais. Então, assim, isso não pode passar batido como sendo corriqueiro. Todos esses momentos históricos, impeachment, cassação do Cunha e tudo isso que está acontecendo no país, existe uma diáspora, tem um monte de gente debandando. Eu atendo pelo menos um paciente por mês pedindo para fazer um check-up porque está indo para algum lugar do planeta. Esse país aqui não é o país que me prometeram há 50 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Faz 50 anos que eu estou esperando o país do futuro. Esse não é o meu país. Estou esperando o tal do país do futuro e ele não chega. Né? Continua sendo um país maravilhoso. Continua sendo maravilhoso, mas não está a maravilha que eu imaginava que seria. Mas nós mesmos é que vamos ter que mudar isso, né? E nós vemos momentos históricos passando na nossa... Não, eu acho gozado o seguinte, está aqui as pessoas ligadas à educação, vocês são professores aí, mas olha, desde que eu conheço por diante, não... Tudo começa na educação, só que eu estou ouvindo isso há 40 anos, tudo começa na educação e nunca começa na educação. Pelo contrário, eles vão terminando com a educação. Eles foram mudando o sistema de ensino, foram mudando tudo para pior e para pior e para pior. Né? Quer dizer, hoje nós não temos ordem nas escolas, não temos disciplina nas escolas. Nós estamos vivendo o dadismo francês, que é pior que o anarquismo. É isso que nós estamos vivendo. Mas o que acontece é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida de que a política ela é necessária. Tudo permeia pela política. Mas quando nós temos uma política de educação, é uma política de educação. Agora, política na educação é completamente diferente. Assim como política de saúde, isso deveria ser perene num país que nem nós. Mas agora botamos um engenheiro lá para resolver. Agora vem assim, política na saúde. Na segurança, a mesma coisa. Nós temos vários amigos militares, quando começaram a ter influência política, as coisas começaram a ser pensadas de uma forma diferente. Está preconizando que a Redentora foi boa para o país? Acho que foi. Tem coisas boas para o país, assim como esse governo que passou também teve coisas boas. Não dá para dizer que é tudo ruim. Só que aí eu vou na Assembleia de novo, sempre que eu posso eu toco uma flauta, no deputado Van Hatten, Frederico Antunes e Pedro Westphalen, Nani Polo. Fui lá visitar a sala da antiga Arena, né, e... Eu não gostava da Arena, né? Porque sabe que eu acho que a Arena era muito à esquerda para o meu gosto. Não, aí o que eu encontro lá? Mudaram o nome da sala Castelo Branco. Naquele momento eu entrei lá e disse, olha, o Pedro Ruas é arenista agora? Não, tá louco. Eu disse, cara, ele mudou o nome da avenida, todos nós criticamos, contestamos, e agora eu chego aqui, a sala Castelo Branco mudou de nome. E que deu foto do castelo, coincidentemente era 31 de março. Que dê a foto do castelo que estava aqui. Está atrás de um armário lá. Pega a foto lá. O assessor foi lá, pegou a foto, deu uma limpadinha, até eu ajudei a limpar, tirei uma foto do Castelo Branco. Que estava escondida e continua escondida. Eu previ esse momento hoje à tarde em telefonema ao Frederico Antunes. Eu disse, eu estou indo... Hoje, no programa do Paulo Sérgio, ele vai falar no nome da sala... Mas é importante dizer que a pessoa homenageada hoje, com o nome da sala, é um deputado falecido. Bota ali Largo do Chicão, bota qualquer Alameda. Castelo Branco, eu acho um absurdo que mudaram o nome da entrada. Absurdo. Mas muda o nome da sala. Não deveria. Mas não seria só aquela avenida para mudar, né? Como é que foi? Não seria só aquela avenida para mudar? Getúlio Vargas? É evidente. Bom, o Brasil, se for escolher os democratas, que vai ficar difícil, né? Nos quais nós tivemos ditadores, se a gente for ver mesmo na história do Brasil, do jeito que foi. Então, quer dizer, eu acho pena esse revisionismo histórico que é feito em muitos lugares. Concordo contigo. Mas eu estou por revanchismo. O senhor ia falar... Mas é a história da política... Eu queria retomar um pouco a questão anterior e até pela minha... Da educação. Eu acho que nós temos que, e que você corretamente mencionava, Paulo Sérgio, de que se fala há muito tempo que a educação vai resolver, vai equacionar o país. O que nós não podemos é achar que a educação pode ser reduzida ao ensino.
Ou seja, a universidade, a escola, ela cumpre um papel na educação. E a educação ela tem uma complexidade muito maior. A família, ela é um elemento fundamental e o que nós vemos muitas vezes é uma terceirização de atividades. Assim como o deputado falava antes, que os estudantes abrindo mão do seu esforço e delegando a um outro o seu desempenho, o seu resultado, muitas vezes nós temos em várias funções essa terceirização. A família terceirizando, porque o pai e a mãe trabalham demasiadamente, acaba gerando um processo muitas vezes de superproteção, diversos aspectos, e achando que a escola vai resolver todas as dimensões desse processo de educação. Ele não funciona assim. Nós temos, as instituições têm papéis e se eu extrapolo esses papéis, eu posso cometer outros equívocos. Então, acho que eu continuo acreditando que a educação, ela é sim o futuro. Nós acreditamos que a melhor revolução que podemos fazer é pela educação, mas não podemos achar que a educação seja só a escola. Ela é mais complexa que isso. Muito bem. Olha aqui, o Antônio Martins. A ditadura estava tão errada que a Polícia Federal está prendendo as mesmas pessoas que eles prendiam. É verdade. Lula vai puxar a cadeia viu que de novo. profundidade tem essa do Antônio Martins aqui? Os mesmos que a ditadura prendia estão sendo presos de novo. Não, e eu disse ontem que eu tenho um projeto de lei na Assembleia que é para que os presos trabalhem para pagar o custo da estadia, que é algo já previsto na lei federal. Eu disse que se a lei federal for aplicada e o Lula estiver na cadeia, quem sabe pela primeira vez na vida ele vai trabalhar. Pagando o custo da sua estadia. Duvido. Vai achar um jeito? Não, duvido que ele não vai. Duvido que trabalhe. Exatamente. Ou então é capaz de se candidatar a uma bolsa e perder um outro dedo para se aposentar. A educação e a saúde devem ser geridas pela igreja. Afinal, os melhores colégios e os melhores hospitais são os administrados pela igreja cristã. Fora isso, as escolas militares. O governo que fornece orçamento e fica só na fiscalização e ouvidoria não faz nada. O que vocês acham? Olha, Ele está falando das escolas católicas e está falando das escolas militares, que vão bem. É verdade que, assim, ó, quem trabalha... Porque tem disciplina. Disciplina. Aí, disciplina e hierarquia. Isso. E aí vem a coluna, né? Coluna vertebral. É disciplina e hierarquia, né? Se bem, a universidade não é só o ensino, ela também tem que gerar conhecimento, né? Então, mas o problema é tão grande que, falando um pouquinho na área da saúde, eu fui a um debate do SUS, e me convidaram para um debate do SUS, os estudantes e mais alguns professores da medicina comunitária lá na universidade, e o texto era debate sobre o SUS que está acabando. Bom, eu cheguei lá, tinha 250 pessoas, e para mim nunca poderia ter política na saúde. Política de saúde, eu sempre fui dessa linha. Bom, eu sou Grêmio, mas aqui eu sou Inter, aqui nós vamos trabalhar nessa linha. Bom, comecei a perguntar quantas pessoas atendiam pacientes do SUS lá. Tinha numa sala de 250, tinha 15. Aí eu comecei, há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, há mais de 30. Bom, no fim só fiquei eu atendendo há mais de 30. Claro, não tinha SUS naquele tempo, mas tinha fundo rural na Santa Casa. Mas né? para dar palpite está cheio de gente. Cheio de gente, entendendo. Bom, foi no dia do impeachment. Aí, da mesa, que tinha 8, 7, gostariam que terminasse no horário porque eles queriam ir para esquina democrática. Aí eu digo, bom, aí vocês vão dizer uma coisa. Aí eu vou dizer uma coisa. Vocês começam a discutir saúde, nós e eles. Claro. Não existe saúde, nós e eles. Segurança ou educação, nós e eles. Com perdão da palavra, mas a hemorroida dói no Maluf e dói no Lula. Dói em todo mundo. Quer dizer, não existe isso. Mas por que Maluf e Lula? Não, vou fazer 2 extremos, então, para dizer dois assim. extremos, Bota o Cunha, então. Dois iguais. Pronto, Mas é porque o Lula não tem nada. O Lula e o Maluf estão juntos, se abraçaram em São Paulo com a Haddad aquela vez. Eu vi o depoimento hoje, eu vou pedir a conta e vou mandar para o Lula, então, vou mandar para o Lula uma ajuda de custo, porque ele, coitadinho, não tem absolutamente nada. Ele está muito pobre. Vocês não sabem o mal que fez isso para ele. Ele gastou com o advogado que tinha e conseguiu dos amigos que doassem todos os bens que dizem que não tem. Olha, o ex-presidente Lula veio a público, fez um discurso, passou a defesa, ficou bem longe quando ele se comparou até a Jesus Cristo. Mas de concreto nada. Para mim, não aconteceu nada. Não porque eu não acredito na sua inocência, mas acho que seus leitores fiéis mereciam mais que cenas e momentos de choro.
E mais, dizendo aqui o Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. O mais engraçado, assim, foi o Deltan ontem dizendo que o Lula colocava propriedades em nome de laranjas para se beneficiar. E o Lula hoje diz que não tem nenhuma propriedade no nome dele. Ou seja, confirmou a denúncia. Sim, Qual é a leitura que se faz de todas estas quedas que estão acontecendo no cenário político? O Lula acusado gravemente, a queda da Dilma e a queda do Cunha, o Leonardo de Caxias do Sul. Como é a pergunta? Como é que vocês estão lendo essas quedas? O impeachment da Dilma, a queda do Cunha, a cassação do Cunha. Eu vejo saudável. Eu acho que é saudável. Isso é uma depuração saudável. Eu também, exato. E claro, e tem o Renan Calheiros. E o Congresso está cheio de gente ali para derrubar também. Vai longe isso aí. Acho que o mais importante é começar depurando nas urnas. Já 2 de outubro tem eleições, as pessoas devem prestar mais atenção em quem... Você que é eleitor, dia 2 de outubro tem eleição, olha as propostas dos candidatos, avalie bem quem está aí, não vote errado, porque a maioria nem lembra em quem votou. As pessoas são resultados os políticos são resultados do povo. Não, sem dúvida, mas é um bom começo. Esse é um país de falcatrua, o povo é falcatrua. Pois é, na verdade o povo também acontece muito, viu, eu fui candidato a vereador, deputado, enfim, muito de o eleitor pedir benefício para si, desde dentadura, óculos, até mudar a cerca, o cercamento da casa, eu já recebi tudo que tipo de pedido. Obviamente que nunca aceitei nenhum, mas pedindo para vender o voto mesmo. Então, quer dizer, tem um pouco desse quesito aí também, até porque quando tem essa discussão de Estado mínimo, máximo, necessário, eu digo, olha, vamos parar com essa discussão e vamos falar o seguinte, o Estado está ausente para muita gente, e daí durante a eleição as pessoas querem... no Pedro Marcelo aqui, boa noite, Paulo Sérgio. O Wagner Veiga, este deputado, que é um guri, está falando do partido de esquerda que estava no governo. Saiba ele que o melhor presidente do Brasil foi da esquerda, os intelectuais pensantes sabe disso. E vocês da direita, o que fizeram nos seus governos? De quem está falando melhor presidente de esquerda? E o Lula ganha de novo. E vocês sabem disso. Isso é um medo de vocês. Será que ele está falando do Fernando Henrique Cardoso, que é de esquerda? Estou falando do Lula. Mas ele falou melhor presidente de esquerda. Se candidatar, ganha de novo. Eu acho que sim. Mas eu quero saber quem é de direita no Brasil. De novo. Acho que ele ganha de novo. Mas, doutor, a direita, cadê a direita no Brasil desde a redemocratização? Pelo amor de Deus, desde que o Paulo Sérgio ungiu os engenheiros como a solução do país, que eu estou tentando dizer uma coisa aqui. Da saúde, ao menos, vai ser. Quem tem sucesso na sua profissão, tem a receita de sucesso para dar. Tu tens a tua, o Fontes tem a dele, cada um de nós tem uma receita para dar. Mas tem uma receita para fracasso que é universal, que é querer agradar todo mundo. E aí tu te pergunta por que o país está nessa coisa. Porque lá botaram gente que está querendo agradar todo mundo. Se nós não tivermos políticos que saibam dizer, olha, aqui não dá para continuar. Perfeito. Isso aqui não pode ser feito. Mesmo, não adianta, se não tiver gestão... Agora, o Lula volta, como tu está dizendo, porque justamente ele diz que ele agrada a todo mundo. Ele não sabe dizer outra coisa. E esse agrado que ele faz não é buscando resolver o problema de quem está pedindo. Eu acho que não sei que eu entendo que a democracia e a população ela não é tão sábia que teria a capacidade de eleger todos os corruptos para ocupar cargos de gestão. Ou seja, não é somente nos cargos de gestão que nós temos problemas, né? Ou seja, isso reflete também uma dinâmica de sociedade. Eu acho que para nós reverter, ou seja, os políticos têm problema. Não é verdade isso. Ou seja, isso reflete uma estrutura de sociedade. Se nós não aumentarmos o nosso nível de exigência com alguns parâmetros, se nós não assumirmos para nós a responsabilidade pelo que não está acontecendo e pelo que está acontecendo, isso não vai mudar. Ou seja, se nós tivermos a concepção de que se nós formos suficientemente sábios de escolher uma pessoa para ocupar um espaço, isso está resolvido e eu posso sair da arena, nós nunca iremos superar. Então, a democracia ela não acontece episodicamente em processos eleitorais. Enquanto ela não acontecer no cotidiano e nós assumirmos para nós a responsabilidade do que está certo e errado, é difícil que a gente mude. Mas o senhor está correto, mas quem é o nós que o senhor está se referindo? Nós, eu, Martinho, o senhor, ou seja, cada um de nós assumir. Dentro da população, nós temos um mosaico que não pensa como nós. E que é a maioria.
Tem um colega nosso, meu e do Fontes, que ele dá uma estatística para o número de idiotas que tem na humanidade. E que eu não vou reproduzir aqui, porque vão me chamar de extrema-direita daí. Mas é um negócio, preocupante. As mídias sociais estão aí a nos mostrar o que as pessoas agora demos voz a todo mundo. E o que as pessoas colocam... Sim, é absurdo. A gente dá voz aqui para todo mundo também. Olha aqui agora. Olá, boa noite. Parabéns por toda a bancada. Agora o telespectador que chamou o deputado Van Hatten de menino tem razão. É um menino e deputado que orgulha todos nós. Espero vê-lo no governo do meu Rio Grande. Pisuti de Arroio do Silva. Opa, já ganhou a resposta do próprio telespectador. Muito obrigado. A outra aqui, ó. O Brasil testemunhou hoje o discurso tosco, histórico, de uma figura dissimulada e decadente, tanto como líder como como ser humano. Lula nega sua própria consciência e, por consequência, qualquer fato que o comprometa. Valoriza a ignorância e a supremacia ideológica totalitária, mas desmerece a qualificação, o mérito e qualquer autoridade que não esteja sob seu domínio. Justifica de forma incoerente os erros e os crimes corriqueiros do cenário político. Pede união para a reconstrução de um país devastado pelo modelo da gestão fraudulenta, chefiada por ele e de sua sucessora. Beija o símbolo do partido e pede que sua escassa militância use camisa com as cores do mesmo, quando nem seus candidatos o fazem para não se vincularem aos seus réus e denunciados em seus sucessivos escândalos. Continua subestimando a inteligência e capacidade de reação desta nação, além de provocar permanentemente as autoridades que a defendem. Já não sei se é o caso de prisão ou de camisa de força. Giovanni Prestes. Bom, eu falei que estava na obra do Freud, né, uma análise do discurso dele. Mas isso que... Mas bela hora que tem que analisar esse texto do Giovanni. Tem um comentário também sobre... O que o reitor falou sobre a eleição dos políticos, né, é que existe o povo brasileiro que... Essa é uma palavra interessante. O povo, ninguém consegue identificar tem uma o povo, sensação que ele vota no político para que o político resolva os problemas dele. Sim. Então, o político é direito meu eleger, mas eu não vou cumprir o meu dever. Agora eu quero todos os meus direitos. Eu já elegi o meu político, agora eu só quero direitos. Eu só quero agregar direitos. Bom, mas não dá para todo mundo agregar direitos. Aí é a história do contentar todo mundo. Em nenhum lugar do mundo, nenhum país civilizado e democrático, realmente, todo mundo só tem direito. Deveres. Aliás, até o primeiro artigo da Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o dever de ser um bom paciente... Mas o que colocaram na Constituição tem que dizer se não há governo que pague. Porque qualquer pessoa vai num posto de saúde pedir a sua medicação, coitado do governante que tiver numa pasta da saúde, porque é tão caro, nós dois sabemos, né? Tem antibiótico que sai R$8.000 uma carta, quer dizer, não existe. É impossível que, como está na Constituição, isso seja financiado por qualquer governo. Agora, como vocês justificam aqui o que está dizendo Pedro Seibel? Boa noite, Paulo Sérgio, convidados. Curioso que esta nova direita brasileira que emergiu nos últimos anos e que acha que o Brasil deveria ser uma cópia barata dos Estados Unidos, eu vejo neles mais raiva do Bolsa Família do que os bancos que sugam todo o orçamento e que deveriam ir para uma reformulação. O Pedro Seibel, o que vocês acham? Para começar, os bancos nunca lucraram tantos quanto no período do PT no governo. Vamos começar por aí. Acho que é importante dizer. O que mais ele tinha dito no início ainda, que eu tinha um outro comentário. O Bolsa Família, todos criticam o Bolsa Família e elogiam os bancos. Não, mas o Bolsa Família é o seguinte, óbvio que eu vou criticar um governo que depois de 13 anos continuava comemorando o acréscimo no número de beneficiários. Isso é o maior sinônimo da prova da incompetência do PT é um maior número, quer dizer que multiplicaram os pobres, né? O PT gosta de pobreza porque multiplica os pobres. Exatamente o contrário. Inverso, diminuir, né? O número de programa desses aí... E com uma porta de saída, né? Revela o seu sucesso pelo número de pessoas que ele consegue tirar da pobreza. Exatamente. Sim, então, mas quando eu multiplico os pobres, eu aumento o meu poder. Né? Claro. Agora, a Bolsa Família, eu acho que vamos separar isso. A Bolsa Família é uma ideia boa.
Não separar. Sim, agora, temporariamente aplicado, concordo. Sim, olha, quebrou um osso da perna, vai usar uma bengala por um determinado tempo. Eu sou contra a Bolsa Esmola, então, eu sou a favor do emprego. Então, claro, sim, evidente. Mas evidente. Mas aí, a criança tem que ir para a escola e não vai. O pai da família tem que ir para o emprego e não vai, porque tem Bolsa Família. E aí fica aumentando. Toda uma geração que não viu o avô trabalhar, não viu o pai trabalhar. E quantos militantes com Bolsa Família? Tinha um outro comentário que eu ia fazer, não me lembro mais o inteiro. Olha aqui, boa tarde, Paulo Sérgio. Nós que condenamos por convicção o Lula, por convicção, convenhamos. Quem mandou você cometer o crime de criar programas como Fome Zero, Enem, Sisu, política de cotas nas universidades, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, política de cotas nas universidades, entre outros, e tirar 30 milhões de brasileiros da miséria. Nós te condenamos, Lula, por convicção. Você é um operário com primeiro grau por fazer com que o pobre miserável recebesse oportunidade de trabalho, podendo com isso dar à sua família uma vida digna. O Dilon Camilo. É engraçado que agora começaram com as... Aí já existia. Estavam todos escondidos antes, quando era Dilma no poder, né? Então cobrasse da Dilma que a crise econômica, por que ela não resolveu? São tão bons, maravilhosos, como é que foram entregar um país nessas condições? 12 milhões. 12 milhões de desempregados. E mais, e quanto a essa questão de não usarem a estrela do PT, os candidatos, eu tenho uma explicação muito simples. Não é que eles estão com vergonha do PT. É porque eles não têm vergonha de mentir que são do PT. Porque essa é a grande verdade. Assim como Dilma não teve vergonha de mentir na eleição e vendeu uma ilusão, eles também não têm vergonha de dizer que são do PT. Tem vergonha, eles não querem apresentar, mas não têm vergonha de mentir como se não fosse do PT. Mas o Lula, na declaração dele, essa parte eu peguei e prestei bem atenção. Ele disse que nunca os bancos lucraram tanto quanto no governo dele. Ele disse isso hoje. Disse isso hoje, no depoimento dele. Depois só ver. E que nunca os empresários também lucraram tanto. E aí ele disse, aí Vicentinho, empresário tem que ganhar... Nunca as empreiteiras ganharam tanto. Bom, então assim, ele está confirmando o que foi dito. Nunca se apropriaram tanto como na Zelotes, na Operação Zelotes, no empresariado. Quer dizer, todo mundo se não completou de tudo que foi jeito. É a história do agradar todo mundo. E foi por isso que vivemos numa bolha imaginária. Eu lembro quando eu vivia no exterior, também era uma loucura, a propaganda oficial, parecia que o Brasil era uma mega potência, estava junto com os BRICS, etc. Surfando na onda boa. E eu mesmo dizia, eu trabalhei dentro do governo holandês, lá eu dizia, olha, não é bem assim, isso aí, os dados estão bem maquiados e tal, não deu outro. Olha a minha opinião, o ministro do STF, ao fazer seu discurso, tem a impressão que ao olhar para os lados, na verdade, ele queria olhar para suas costas, onde estava sentado nada menos que os ex-presidentes Lula e Sarney. Acho que, aliás, foram aliados durante muito tempo. Acho que seu discurso era parte para estes senhores, achei muito bom, Marcelo Denilson. Aliados durante muito tempo, quando no governo. Claro. Porque enquanto não estava no governo, a família Sarney não era a melhor recomendação que o Lula dava. Jorge Guelzer, Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Tristes os momentos, porque nos envergonham o que estamos vivendo. Presidente caçada, presidente da Câmara de Deputados também, ex-presidente da República denunciado criminalmente, presidente do Senado com vários inquéritos. Resta-nos o consolo de que, encerrado o procedimento de higienização, teremos novos tempos. Teremos, deputado? Teremos, reitor? Teremos, não tenho dúvida. Teremos. Essa é a maior revolução. Essa é a revolução. Por isso que eu vejo com bons olhos essa postura do Ministério Público até de divulgar, porque isso informa as pessoas e chega um método mais fácil, que elas ouvem rádio e veem televisão. Então, às vezes, a pessoa menos instruída na leitura, ela percebe que ouve do outro lado e às vezes pensa alguma coisa não está bem aí, né? Porque como é que vai se juntar tanta gente assim para... E aqui nós temos médicos, né? Os efeitos colaterais de um medicamento sempre, muitas vezes podem ser fortes. Nós estamos vivendo alguns espasmos agora. O fatiamento, por exemplo, do impeachment do Dilma Rousseff é um desses espasmos absurdos que deixou muita gente indignada. O PT conseguiu até roubar a felicidade da população que queria comemorar naquele dia, né? Não pôde ir. Mas logo, se tivermos mesmo juízes ainda em Brasília, certamente esse fatiamento também eu só não gostei de uma parte da apresentação dos promotores. Quando ele chamou o Lula de general, né? E chamou o Lula de maestro, que eu acho que também é uma ofensa aos generais e aos maestros. Né? Ele podia dizer com maestria, né?
Eu podia dizer um general cubano, um maestro desafinado, podia ter feito adjetivar um pouquinho. Não, muito bem afinado, pior que foi bem afinado, é verdade. Reitor Martins. Eu acho que nós temos que ter, sim, a expectativa de que podemos mudar, podemos construir um Brasil melhor. Só temos que cuidar também porque muito desses ajustes foram feitos, eles foram sustentados por um período de crise econômica também. Até que ponto eles iriam ocorrer se o quadro econômico, por fatores externos, por exemplo, nos possibilitasse uma nova bolha? Então, o que eu acho que nós temos que ficar atentos, sabemos que temos que fazer mudanças, sabemos que temos que mudar estruturalmente, até a estrutura política, mas que não esquecemos disso, de um processo de recuperação econômica e não façamos as mudanças estruturais que temos que fazer realmente. Eu acho que temos que acreditar que possa ser feito, mas não vamos nos iludir. Aqui nós temos 2 médicos aqui, ao primeiro sintoma de melhora, achar que a patologia foi superada. Ela terá uma trajetória que vai exigir persistência, que vai exigir clareza e maturidade da sociedade, das suas lideranças, para concluir esse processo. Vamos ao ponto final, com FCDL, SPC, Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Vou avisar os irmãos Morandi que tu está recomendando o Gimo, cupim para quem está corroendo a nação. Isso seria uma bela... Boa noite, tem muita cara de pau Manuel por aí. Azevedo. Boa noite, o Lula injustiçado. Por que ele nega todas as denúncias? E por que ele não processa quem está caluniando ele, quem está difamando ele? Ele não processa porque tem culpa, o Manuel Azevedo. Falando em Manuel Azevedo, estão pedindo que eu mande um abraço por Manuel Moraes, doutor Manuel Moraes de Pelotas, que assiste o programa todos os dias. Seu ponto final, doutor João Paulo. Eu não tenho o mesmo otimismo que os meus companheiros de mesa aqui com relação às melhoras que o país... eu tenho um discurso, eu acho que eu me coloco num discurso que, na minha leitura, seja mais realista. Eu estou esperando o tal do país, como eu disse há pouco, há mais de 50 anos. E a debandada que eu vejo de gente que vai lá, não sei se tem acontecido isso contigo, mas no meu consultório tem muita gente pedindo exames para ir embora. É muita gente, muito cérebro vivo, pensante, indo embora. E eu não consigo ver, num futuro imediato, uma melhora para o país. Pode ter alguns espasmos. Eu lamento o meu pessimismo, mas Legítimo. Eu vejo com uma dose de realidade e não com o otimismo dos senhores. Não sei se isso é ponto final. É ponto final. Seu ponto final, doutor Fontes. Pois é, eu sou um eterno otimista, né? Embora tenha filhos que moram no exterior, tenho netos americanos, mas eu sou um eterno otimista. Sim. Pô, mas então esses já foram. Já foram. E o que tu dizes? Ainda bem que eles estão lá. Tenho 2 netas e um neto que vai nascer agora em outubro. As ações acabaram de cair 30% no mercado. Ou valorizaram. Eu quero saber o que tu dizes para ti mesmo. Ainda bem que meus filhos estão lá. Eu digo, e tem um capa de tacho que tem de 16 anos e está dizendo que vai. Eu digo, olha... E tu tá triste por isso? Sabe que assim, eu nasci Inter e vou morrer Inter. Então, assim, mesmo que meu time vá mal, essa é a minha camiseta. Nasceu vermelho e morre vermelho. Eu gosto do país, eu acho que é um país que tem uma costa maravilhosa, um ambiente bom, onde eu visitei vários outros países, eu conheço vários hospitais do mundo inteiro. O brasileiro não deve nada para ninguém em inteligência, não deve nada para ninguém em trabalho. Nós temos brasileiros, o próprio Gilberto, que estava aqui, foi diretor em segurança. Bom, em segurança, eu trouxe para o PT uma vez a fotografia de um guarda na Áustria, no aeroporto, né? Ele parecia um Rambo, né? Num país democrático, mas impõe respeito. A polícia impõe respeito. Aqui quem é que parece Rambo? Então, Aqui o bandido impõe respeito. Eu acho que vai demorar. Eu não tenho dúvida de que isso vai demorar. E continua apostando a questão na educação que vem de casa, da família. Porque o meu bom aluno, o meu bom residente, a gente vê que ele tem uma estrutura familiar sólida, né? Ele tem um apoio, ele
vem... Martinho Luiz Kelme, nosso reitor da Unijuí. Bom, agradecer a oportunidade e talvez se eu tivesse que destacar algo, eu destacaria um alerta de que eu sou um republicano, um democrata, e embora eu concorde que vai ser longo o processo de mudança, mas nós temos que acreditar. Mas é parlamentarista ou presidencialista? Presidencialista. E eu sou parlamentarista. Mas não deixamos de ser amigos. Mas o que nós eu estou vivendo com outros. Vamos semi-presidencialismo, mas o que eu queria dizer é que nós não podemos cair na armadilha de transformar a política, que ela é fundamental. Não há democracia sem política, mas ela não pode ela constitui o fim nela mesma. E o que nós estamos vendo, por exemplo, nessa questão do FIES agora, que nós, por uma questão da política como um fim nela mesma, por questões de debates nisso, nós temos o cotidiano, nós temos 1,5 milhão de alunos com uma situação desequilibrada, nós temos um conjunto de universidades que fazem um trabalho fantástico nesse país, sendo ameaçados porque um conjunto de parlamentares não conseguem ter a visão da finalidade. Ou seja, o debate é necessário, ele é fundamental, ele é a base da democracia, mas ele não pode se extinguir nele mesmo, ele tem que voltar ao seu objeto de debate. E é isso que eu gostaria que houvesse. Deputado Marcel Van Hatten, ele está mandando dizer aqui, o Lauri lá de Santa Rosa, grande respeito. Paulo, esses dois senhores que estão ao teu lado são sarcásticos, com preconceitos próprios, são pessoas indefinidas. Os dois médicos ou aqui? Ele está dizendo do lado esquerdo. O telespectador, o lado esquerdo está aqui. Está dizendo. Bom, seu ponto final, deputado Marcel Van Hatten. Enigmática mensagem essa. Eu quero concluir... Ele não soube nem o que queria dizer, né? Pois é, está bem indefinida a mensagem. Nem do lado, e o meio, ele não falou do meio. Falou lado esquerdo. Falou lado esquerdo. Mas de quem olha ou de quem entra? Não, é de quem olha, claro que ele está olhando. Bom, mas se ele disse que nos chamasse todo o tempo de lado direito... Indefinido pode ser um elogio, pode ser que a língua portuguesa não encontrou um adjetivo para evidenciar. Não agradei muita gente. Então. Achei interessante. Indefinido nós não somos. Achei interessante a conclusão do reitor quando ele falou em debate, problema só que nós vivemos num país em que muitas vezes, em vez de adversários serem tratados com o respeito devido, se vê opositores sendo tratados como se inimigos fossem, né, a serem eliminados. Acho que esse é um grande desafio que nós temos, justamente em especial no meio universitário. Ontem eu estive na UX dando uma palestra, como eu disse, já estive em várias universidades, e me espanta ver pessoas que vão fazer parte da elite intelectual entrando em discursos rasos sem dar valor àquilo que realmente deve ser dado valor dentro de uma universidade, que é a ciência. Né? É o conhecimento, e a ciência se baseia em dúvidas, e não em certezas. A gente busca certeza a partir das dúvidas. E em relação ao país, eu sempre digo, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Né? Eu já estudei no exterior, estudei nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Holanda, estou inclusive agora, no final agora do ano, concluindo meu mestrado em jornalismo na Universidade de Amsterdã, mas eu sempre quis viver em outro país, em outro Brasil e não em outro país, e por isso que eu voltei para a política. Nunca fizesse curso em Cachoeira? Em Cachoeira, não. Não sabe o que está perdendo. Tá bem. Paulo Sérgio Lula fala que tem orgulho de ter criado Bolsa Família, deveria ter vergonha. Desafio qualquer pessoa a provar que alguém pode sobreviver com o que se ganha no Bolsa Família. Ivo Costa, de Horizontina. Audiência em todo o estado. E eu quero terminar, estamos em plena Revolução Farroupilha, comemoração de uma revolução que nós perdemos, ficam os ideais farroupilhas, né? Nós temos que voltar com o assunto presídio aqui um dia. Vamos. Que, aliás, foi aprovado ontem o projeto de lei na Assembleia. Olha essa aqui que mandou Ayrton Peixoto, de Cachoeira. Olha só. A gauchada resolveu retomar a Revolução Farroupilha e mandou mensagem para Brasília. Declaramos guerra para separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Temos 85 cavalos e 200 mil homens. Força Farroupilha. E Brasília respondeu: aceitamos a declaração. O Exército Brasileiro tem 380 tanques, 160 aviões, 98 navios e 2 milhões de soldados. Entre um chimarrão e outro, o gaúcho respondeu: retiramos a declaração de guerra. Não temos onde alojar tantos prisioneiros. Oi, Galete. Parabéns, Ayrton Peixoto. Obrigado, João Paulo Fagundes. Obrigado, meu caro Paulo Roberto Atfontes. Obrigado, nosso reitor da nossa Unijuí e presidente da Comung, consórcio das universidades comunitárias gaúchas, Martinho Luiz Kelme. Obrigado ao deputado Marcel Van Hatten.
e temos que fazer voltar o Castelo Branco ao seio do nosso PP. Obrigado, até amanhã com mais um Papo Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.